السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de tafsir, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, juntos meditarmos no Surat al-Talaq. Surat al-Talaq é conhecido como al-Talaq, al-Nisa al-Qusra. Al-Nisa al-Qusra, este nome foi ouvido de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda. Quanto ao motivo da sua revelação, há divergência entre os sábios. Uns dizem que é alusivo ao Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que divorciou-se da sua de forma errada. Outros dizem que é alusivo ao divórcio do Nabi sallallahu alaihi wasallam a Hafsa radiyallahu anha, único divórcio que o Nabi sallallahu alaihi wasallam havia dado a ela. E a terceira opinião é que é alusivo ao divórcio do Nabi sallallahu alaihi wasallam àquela mulher cujo nome fora Umayma al-Kindiya. Umayma al-Kindiya. Esta mulher casou-se com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e na primeira noite disse para o nobre mensageiro alaihi salatu wassalam: A'udhu billahi minka, eu busco refúgio em Allah contra a sua pessoa. Então de imediato o Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse preparado roupa e mandou a ela de volta para a sua casa. Allah subhanahu wa ta'ala, antes disso, é composto por 12 versículos e foi classificado como Madaniya. Allah subhanahu wa ta'ala inicia este capítulo dizendo: Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. O profeta primeiro falou do profeta sallallahu alaihi wasallam e depois abrangeu a sua nação. Ya ayyuhan nabiy, o profeta, quando pretenderdes divorciar das esposas, divorciai-vos então delas no início de sua idda. Wa ahsul idda, e calculai atenciosamente sua idda. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala ensina a cada um de nós que existem regras para divorciar-se. Não é está zangado, aborrecido, talaq, 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 acabou e vai para a sua casa. Não é assim que funciona. Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou do nikah, casamento, denominou como mithaqan ghalidha. É um mithaq. O que significa mithaq? Ghalidha é um pacto robusto. Então não é talaq, talaq, talaq e vai embora. Não é assim que funciona. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que vocês, quando pretenderem divorciar das vossas esposas, então deve ser no princípio do período de pureza. Ela está pura. Esta é a primeira condição. No princípio, terminou o seu período menstrual e entrou no período de pureza, ela está pura
e você não manteve relações sexuais com ela durante este período de pureza. A pessoa diz para a sua esposa: talaq, estás divorciada. Logo que ela entra no seu período de pureza e não mantém relações sexuais com ela, este talaq é classificado como sunnah. Ou ela está grávida, não há dúvida. A pessoa divorciou-se, também é classificado como sunnah. Agora, talaq bid'ah, que é inovação e é pecado, é a pessoa divorciar-se da sua esposa no período menstrual. No período menstrual. Ou no período de pureza que ele manteve relações sexuais com ela. Está claro? Então, para o talaq ser classificado como sunnah, esta recomendação que Allah subhanahu wa ta'ala deixou: divorciai-vos então delas no início de sua idda e calculai atenciosamente sua idda. Wa ahsul idda. Então, no período de pureza e não manteve relações sexuais com ela. Wa ahsul idda. Aqui Allah mostra para nós a importância da matemática. Wa ahsul idda. Calcular atenciosamente, porque tem implicações. Este idda tem implicações. Se ela morre ainda dentro do idda, tem direito ou não à herança? Tem direito. Tem direito à herança. Então, é importante. Tem implicação para o esposo, tem implicação para ela, tem implicação para o outro que eventualmente casará com ela. Para o outro, qual é a implicação? Não calculou bem, casou enquanto estava grávida. Aquele vai cuidar do filho do outro. Estão a perceber? Então Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz: e calculai atenciosamente sua idda. Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. O profeta, quando pretenderdes divorciar das esposas, divorciai-vos então delas no início de sua idda e calculai atenciosamente sua idda. Wattaqullaha rabbakum, e temei a Allah, vosso Senhor. No tempo da ignorância não havia todas essas regras. A mulher era tratada como mercadoria. Como mercadoria. Da mesma forma que a pessoa tem seu carro, sua casa, é sua pertença. A mulher também era mais uma pertença. Wattaqullaha rabbakum. Depois deixou outra recomendação: La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyina. Não as expulseis das suas casas, nem elas deverão sair, a não ser que tenham cometido obscenidade clara. A pessoa deu um único divórcio no estado de pureza e não manteve relações sexuais com ela. Não pode dizer: vai para a casa da sua mãe. Nela diz que, olha, já que divorciou-me, eu vou embora. Este é um dos maiores erros que nós cometemos na nossa sociedade. Nós não seguimos esta recomendação. Não as expulseis das suas casas. Haram. Não pode expulsar. Nem elas deverão sair. Que, olha, vou para a casa do meu pai, já acabou tudo. Não acabou tudo. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyina. Só trouxe uma exceção. A não ser que tenham cometido obscenidade clara. Fahisha, os sábios dizem que quando consta no Corão com o artigo definido, então refere-se ao zina.
Mas quando não carrega consigo o artigo definido, então é toda maldade. E é por isso que alguns sábios dizem que, olha, a não ser que ela tenha cometido adultério, então podem expulsar da vossa casa. Outros sábios dizem que aqui não está definido alif lam, não tem alif lam, al-fahisha, está bifahishatin. Dizem, se esta mulher for insuportável, insulta muito, e você tema bater e provocar outras coisas, então é permitido tirar a ela da sua casa. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Com efeito, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, tais são os limites de Allah subhanahu wa ta'ala, que não pode expulsar, nem ela deve sair da sua casa. É haram. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, tais são os limites de Allah. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Com efeito, e quem transgride os limites de Allah, com efeito, injustiçou a si próprio. Injustiçou a si próprio. Todo aquele que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala está a prejudicar a si próprio, não prejudica a Allah subhanahu wa ta'ala. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Em seguida, deixa a prudência, porque não devem expulsar e nem ela deve sair. Não sabes. Pode ser que Allah faça surgir depois disso algo. Faça surgir o quê? Reconciliação. Você deu apenas um único divórcio. Às vezes, quando está contigo, você não dá valor. Mas você já disse talaq e ela está no canto dela. Você começa a ver que, olha, aqui já ninguém prepara meu atabicho, ninguém engoma minha roupa, tem necessidade carnal, não tem ninguém. Então é isto que Allah diz: La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Não sabes, pode ser que Allah faça surgir depois disso algo. Mas para surgir algo, nós temos que cumprir com esta recomendação: não expulsar, e ela também não deve sair. A partir do momento que sai, há problemas. Em casa do pai já começa. Aquele é isso, aquele é aquilo. Quer dizer, o shaitan aproveita-se da situação. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que ela não pode ser expulsa. E nem deve sair da sua casa. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Todavia, o divórcio já foi dado uma única vez, no período de pureza, e não manteve relações sexuais com ela. Todavia, quando estiverem prestes a cometer ou a completar seu termo, quer dizer, idda. Qual é o período de idda? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Qual é o período de idda? 3 meses. São 3 meses. 4 meses, né? Mashallah. 3 meses e 10 dias. É isso, né? Errado. Período de idda. 3 menstruações é uma interpretação, mas o correto, 3 períodos de pureza. De pureza. Há esta diferença ou esta divergência no termo quru. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Quru, uns sábios dizem que é pureza, outros dizem que é menstruação. Mas o correto é que é período de pureza. Todavia, quando estiverem prestes a completar seu termo idda, então qual é a recomendação? Tomai as
de boas maneiras ou separai-vos delas de boas maneiras. Já está para completar os 3 períodos de pureza. Então Allah deixou a primeira recomendação que mais agrada a Allah: tomai-as de boas maneiras. Imsak é a primeira alternativa, tomar a ela de boas maneiras. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, manter de boas maneiras, ou separai-vos delas de boas maneiras. Aquilo que falamos no casamento, o crente nunca pode ser indecente. No momento de felicidade e zanga, sempre cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja, tomai-as de boas maneiras ou separai-vos delas de boas maneiras. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Em ambos os casos, tomou ou separou, em ambos os casos, tomai por testemunha 2 homens justos dentre vós. Allah subhanahu wa ta'ala incentiva bastante. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. Faz um comércio, deve haver testemunha, deve documentar, deve escrever. Então, se você tomou a ela de volta, deve dizer para 2 muçulmanos fiéis que, olha, eu já tomei a minha esposa de volta. Ou, olha, aquela minha esposa, não tomei a ela de volta, já está divorciadas. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. O que significa وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ? É testemunhar sinceramente por Allah. Testemunhar sinceramente por Allah. Não deve aumentar e nem deve diminuir. E nem deve cobrar. Nem deve cobrar. Estou a cobrar 100.000 para testemunhar este caso. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Com isso é exortado quem crê em Allah e no último dia. Só quem crê em Allah e no último dia é que colocará em prática esta recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. E quem tema Allah, Ele criar-lhe-á uma solução. Tema a Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda que você esteja a passar por dificuldades, Allah subhanahu wa ta'ala sempre criará para si uma solução. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E o agraciará de onde menos espera. Eu tenho dito que divórcio não é fim do mundo. O divórcio não é fim do mundo. É isso que Allah diz. E o agraciará de onde menos espera. Casou, não deu certo, cada um segue a sua vida. Não é necessário perseguir. Há muitas perseguições. Ela não pode casar com ninguém. Se você já divorciou, outros não dão divórcio só para prejudicar. Tudo isso é haram. Allah subhanahu wa ta'ala deixou cá a recomendação: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ سَعَتِهِ. E o agraciará de onde menos espera. Allah vai mandar outra pessoa, não há problema, para si e para ele e para ela. Não é fim do mundo. Eu não sei se eu já vos disse, dizem que certa vez Ali radiallahu anhu arda foi pedir uma moça em casamento e foi rejeitado. O que acontece aqui quando somos rejeitados? Maldição. Wallah, não faça ela ter mais pedidos. Wallah, quando casar não dá ela filhos. Wallah, faça isso, faça aquilo. Ali radiallahu anhu saiu daquela casa e disse: oh Allah, conceda a ela um esposo melhor do que eu e conceda-me uma esposa melhor que ela. Consta que aquela mulher casou-se com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e ele, Ali radiallahu anhu, casou-se com Fátima radiallahu
anhu. E o agraciará de onde menos espera. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. E quem deposita sua confiança em Allah, então ele ser-lhe-á suficiente. Inna Allah balighu amri. Por certo, Allah realiza seu decreto. Que enganamos. Allah realiza seu decreto. Tudo que Allah traçou acontecerá. Não há como travar. O divórcio, casamento, felicidade. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Com efeito, Allah já determinou um termo para cada coisa. Para cada coisa existe um termo. Esses vão permanecer casados por 30, 40, 50, bodas de ouro, prata e mais qual? Bronze também existe. قد جعل الله لكل شيء قدرا. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala aborda para nós outro assunto. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ. Quanto àquelas dentre vossas mulheres que tiverem chegado a menopausa. Sabem o que é menopausa? Quanto àquelas mulheres que tiverem atingido ou chegado a menopausa, já interrompeu-se o período menstrual. Se tiverdes dúvida quanto a isso, quanto a esta parte, inirtabatum, se tiverdes dúvida quanto a isso, dizem que se tem dúvida se é sangue de menstruação ou é hemorragia, uma doença, فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Então o seu período de idda será de 3 meses. 3 meses, lunar. Não é solar, não é janeiro, fevereiro. É Muharram, Safar. Estão a perceber? Já está menopausa. Este homem também divorciou-se da sua mulher já com 60 anos e foi procurar uma de 15 anos. Acontece ou não? Então, Allah diz que o seu período de idda, qual é? 3 meses. وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. O mesmo se diga com respeito àquelas que ainda não tiveram menstruação. Ou existem mulheres, é uma doença, não tem menstruação. Então, qual é o idda? 3 meses. 3 meses. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. E quanto às que tiverem grávidas, o seu período idda estará terminado quando derem a luz. O seu marido divorciou-se dela 2 dias antes de dar a luz. Quando é que termina o idda? 2 dias. O bebê nasceu no dia 20. Ela foi divorciada no dia 18. Ou no dia 19. Quando é que termina o idda dela? Mas está aqui escrito. Como não sabe? E mencionamos. Estará terminado quando derem a luz. Logo. Foi divorciada no dia 19. Teve bebê no dia 20. No dia 21 pode ou não casar? Pode casar. Já terminou o idda. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. E quem temer a Allah, ele tornar-lhe-á fácil seus assuntos. E em todas as ocasiões, todo aquele que tema a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah facilita os seus assuntos. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Tal é o mandamento que Allah fez descer para vós.
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. E quem temer a Allah, saiba que Ele apagará dele os seus pecados e ampliará ou engrandecerá a recompensa para ele. Esta é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, portanto deve ser cumprida. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Em seguida Allah deixou outra recomendação. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. Acomodai essas divorciadas onde habitais. Onde habitais. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. E não as prejudiqueis para criar-lhes dificuldades. Começa a atazanar a vida dela para ela sair de casa. É isso que significa. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل. Se estiverem grávidas, você divorciou, está grávida. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. Despendei sobre elas até que tenham dado a luz. Enquanto ela estiver na sua casa, ou você deu um talaq e ela está no período de idda, você deve gastar. Não é dizer que, olha, pode ficar neste quarto, manda a sua mãe trazer comida. É haram. Deve gastar enquanto estiver na sua tutela. Então diz, se estiverem grávidas, despendei sobre elas até que tenham dado a luz. Deve gastar. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Se amamentam para vós os vossos filhos, pagai-lhes então a sua recompensa. Daqui nós extraímos que não é obrigação da mãe, amamentar o seu filho. É uma bondade da parte dela. Sabiam? É bondade da parte dela. E é por isso que Allah diz, se amamentam para vós os vossos filhos, pagai-lhes então a sua recompensa. Se ela disser que eu só vou amamentar esta criança, quero 30 mil por mês, deve pagar. É bondade da parte dela e ela pode cobrar. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. E consultai entre vós de boas maneiras. Que olha, esposa, é melhor amamentar, entrar em consenso. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Porém, se não houver entendimento mútuo, eu não vou amamentar esta criança. Você diz, vou te dar 100 mil por mês. Nem 100 mil não quero. Pode acontecer. Nem 100 mil não quero. É isso que significa وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Então, que outra mulher amamente para ela. Ou para ele, desculpa. Que amamente para ele. لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ. Que o possuidor de vastos recursos gaste de seus amplos recursos. Cada um gasta segundo a sua capacidade. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. E aquele cuja provisão for restrita para ele, é pobre, que gaste do que Allah lhe concedeu. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Esta é uma regra. Não pode suceder que você recebe, seu salário é 300 mil por mês. Teu salário é de 300 mil por mês. E você ainda quer viver cá no Espamanim. É injustiça isso para com a sua família. Não é? Recebe 300 mil. Tem 6 filhos. Só compra 2 frangos por mês. Pode. É injustiça. لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ. Quando o homem é injusto, entre aspas, é injusto, é cacata. A mulher
pode tomar o seu dinheiro escondidamente, entre aspas, roubar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam deu esta permissão. Prestarem bem atenção no termo. Veio Hind radiallahu anha até o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse: Inna Aba Sufyan rajulun shahihun. Abu Sufyan quem era? Pai de quem? Pai de quem? Abu Sufyan? Pai de Muawiyah radiallahu anhu arda. Diz que Abu Sufyan é um cacata. Foi dizer para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: não me dá o suficiente para mim nem para a minha família. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Leva aquilo que é suficiente para si e seus filhos, ainda que seja de forma escondida, ainda que seja. Diz que é cacata, não tira dinheiro para casa, recebe 300 mil ainda a comer cacana todos os dias. Cacana. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu permissão, mas também não é para levar muito, de acordo com a necessidade. Não compra fralda e você sabe que, olha, ele tem dinheiro embaixo do colchão. Faz o quê? Leva. Ou não? Já pediu, marido, precisamos de fralda. Não compra, leva. De acordo com a necessidade. Isso que significa: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Ela diz que, olha, eu quero amamentar esta criança e em troca quero 20 mil e você recebe 10 mil. Não é ideal. Paga ela 1.500 ou 2.000. Agora recebe 100 mil. Ela diz que, olha, eu quero 20 mil. Paga. Isso que significa: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah não impõe sobre nenhuma alma senão o que lhe concede, nada acima da sua capacidade. As dificuldades que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na sua vida é de acordo com a sua capacidade, nada está acima da sua capacidade. Só que deve haver treino, pacientar, tahammul, pacientar. Se Allah subhanahu wa ta'ala colocou no meu caminho, é para eu pacientar, não está acima das minhas capacidades. É muito importante esta crença que, olha, tudo que Allah fez descer contra mim ou sobre mim é tudo de acordo com a minha capacidade. A pessoa não entra em depressão, prepara a sua pessoa para pacientar. Olha, Allah quer de mim a paciência. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Brevemente, vejamos como Allah subhanahu wa ta'ala tranquilizou. Diz: Sayaj'alullah. Brevemente Allah fará suceder ou acontecer facilidade após dificuldade. Sempre que vem uma dificuldade, em seguida vem duas facilidades. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mencionou uma dificuldade e depois mencionou duas facilidades. Esta é uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Olha, divórcio, aconteceu isso, aquilo, problemas financeiros, problemas familiares. O crente deve pacientar e ter esta crença: La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullah ba'da usri yusra. Está a faltar em nós convicção. Nós não temos convicção, tudo levamos de ânimo leve. Não há diferença entre nós e não muçulmanos. O crente deve ter uma identidade ímpar, convicção em Allah subhanahu wa ta'ala. É uma fase e vai passar. É isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. É uma fase e vai passar.
Allah subhanahu wa ta'ala abrirá as minhas portas. Eu falei na palestra de Juma, Musa alayhi salatu wassalam tinha o mar na sua frente e Faraó e sua tropa atrás. Bani Israel, inna la mudrakun. Não há maneira. Não há maneira. Qual foi a resposta de Musa alayhi salatu wassalam? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah está comigo. Convicção em Allah subhanahu wa ta'ala. Não é só para os profetas, para todos nós. Convicção em Allah subhanahu wa ta'ala. Está a passar por dificuldade, tem uma dificuldade, deve ter convicção que Allah subhanahu wa ta'ala abrirá as minhas portas. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Vamos dar continuidade. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.